Apesar da guerra na Ucrânia e da pandemia de Covid, Portugal registrou um crescimento de 2,6% no primeiro trimestre deste ano. Isso em comparação aos últimos 3 meses do ano passado. O aumento é ainda maior se comparado ao primeiro trimestre de 2021, que foi quando Portugal enfrentou a pior parte da pandemia de Covid. Eu estou com o embaixador de Portugal aqui no Brasil, Luiz Faro Ramos. Ele vai nos dizer, apontar aí fatores, senhor embaixador, que podem ter favorecido Portugal nesta retomada do crescimento, embaixador. Bom, antes de mais, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade que me dá de partilhar consigo e com os nossos ouvintes algumas impressões sobre questões importantes que têm a ver com Portugal, mas também e sobretudo das relações entre Portugal e o Brasil. Essas notícias que me dá são muito boas, são excelentes, são ótimas notícias porque penso que traduzem alguns indicadores e situações de recuperação de uma situação que no ano passado, em 2021, foi muito má. Foi muito má em Portugal, foi muito má noutros países, foi muito má no mundo em geral por causa da pandemia e agora, claro, ultimamente, nos últimos 2 meses, agravadas com a situação de guerra na Ucrânia. Eu penso que esta situação de melhoria económica no nosso país se fica essencialmente a dever uma franca melhoria no índice do turismo que entra em Portugal, que voltou a entrar. É um turismo que em 2021 praticamente desapareceu e antes da pandemia estava muito forte. Aliás, o grupo brasileiro contribui bastante para esse turismo e voltou a contribuir agora. Portanto, há um aumento do turismo, que é muito assinalável. Há também um aumento da confiança do consumidor. E o consumidor, tendo mais confiança, consome mais e, portanto, aumenta o tecido económico, dá mais dinheiro às empresas, etc. E aí acho que é muito importante esses dados. Bom, e depois, claro, há toda essa situação de estarmos a viver, finalmente e felizmente, o final da pandemia, em que todo o mundo já está praticamente vacinado. A taxa de vacinação completa em Portugal é muito significativa, já ronda os 100%, e, portanto, são sinais encorajadores de retoma, e eu só posso esperar que agora o resto do ano que aí vem, não é? Já estamos a entrar agora no mês de maio, que o resto do ano possa confirmar essa tendência positiva da economia portuguesa. Ok, senhor embaixador. Como é que está essa cooperação entre Portugal e Brasil na área de saúde? A cooperação entre os nossos países na área da saúde é uma cooperação boa, mas que tem um potencial muito grande para crescer. E eu gostava de informar neste ponto que, enquanto estamos aqui a falar, a Presidente do Laboratório Fiocruz, a professora doutora Anísia Trindade Lima, está em Portugal fazendo uma visita muito completa, que vai incluir encontros com laboratórios. A Fiocruz tem já uma parceria muito importante com a Universidade de Aveiro, mas a Presidente do Laboratório Fiocruz vai encontrar-se com membros do governo português na área da saúde, na área da ciência e tecnologia, mesmo com o nosso chanceler, João Gomes Cravinho. Então a ideia é nós avançarmos numa pauta de cooperação estruturada entre Portugal e o Brasil na área da saúde. Digamos como se fosse um cluster da saúde. E esse cluster pode ter, enfim, estou simplificando, não é? Porque o assunto depois vai ter mais desenvolvimentos. Esse cluster pode ter 4 anéis. Um primeiro anel de cooperação bilateral, como que já está sendo feito pela Fiocruz com a Universidade de Aveiro. Um segundo anel na área da Iberoamérica, porque, como sabe, Portugal e o Brasil fazem parte da Iberoamérica, juntamente com os países de língua espanhola do continente sul-americano. Um terceiro anel, que é o da União Europeia, isto é, a Fiocruz aproveitar, ou as entidades brasileiras aproveitarem cooperação com Portugal para se promoverem também no âmbito da União Europeia, inclusive até podendo ganhar financiamento para projetos comuns, financiamento europeu, que existe, não é? E um quarto anel,
Não menos importante, mas estou a referir em último, é o anel da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Há também um potencial de cooperação muito grande na área dos países de língua portuguesa. Já existe alguma cooperação, por exemplo, com Moçambique, com a Guiné-Bissau, com Cabo Verde, mas o que nós queremos é que Portugal e o Brasil sejam países motores de uma cooperação na área da saúde também na Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Então, como vê, é uma pauta muito abrangente, muito global. Claro que isto vai dar trabalho, nós vamos ter que fazer muitas reuniões, vamos ter que preparar conjuntamente conceitos, papéis conceptuais sobre o que é que vai ser esse cluster da saúde, mas eu tenho muita esperança de que seja uma área já é uma área com grande potencial para crescimento e acho que vão sair coisas boas e projetos bons desta área da saúde. Nós esperamos que sim. Senhor embaixador, dia 5 de maio se celebra aí o Dia da Língua Portuguesa, Dia Internacional, que foi instituído pela Unesco. Quais são as previsões aí de celebração promovidas pela Embaixada Portuguesa? A primeira coisa que eu gostava de dizer é que é uma grande alegria nós voltarmos não, no caso da língua portuguesa é a primeira vez que nós vamos poder celebrar presencialmente, porque a Unesco instituiu o dia 5 de maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa em 2019, em outubro de 2019, novembro, por aí. Então entrou a pandemia e nós em 2020 e em 2021 não pudemos comemorar presencialmente. Fizemos várias coisas virtuais, mas este ano, finalmente e com grande alegria, vamos poder celebrar presencialmente. Aqui no Brasil temos um programa muito, muito bom, muito rico, muito diversificado. Começa no dia 5, que é o próprio Dia Mundial da Língua, com a inauguração de uma exposição de José Saramago, sobre José Saramago, digo antes, porque uma exposição que vai ter lugar no metrô e aqui no nosso auditório da Embaixada. Tem a ver com um livro do José Saramago que se chama Bagagem do Viajante. Então vamos inaugurar uns painéis alusivos a esse livro. Vamos ter aqui também uma conversa muito interessante com a viúva de José Saramago, Pilar del Rio, que tem preservado de uma maneira magnífica o legado até hoje, e é importante dizer, José Saramago é até hoje o único escritor de língua portuguesa que recebeu o Prémio Nobel da Literatura. Então vamos celebrar Saramago, celebrando a língua portuguesa. Não há melhor do que celebrar o grande escritor que ganhou o Nobel da Literatura. Então teremos uma conversa com a Pilar del Rio, com o professor Carlos Reis, que é o comissário do centenário das celebrações do nascimento de José Saramago, que estão ocorrendo esse ano. José Saramago faria 100 anos em 16 de novembro de 2022, mas não é só. Brasília terá também um concerto aqui na nossa Embaixada do grupo de choro Reco de Bandolim e Choro Livre, que é um grupo que nós adoramos e que prestigia muito também as relações entre Portugal e Brasil. E no dia 6 vamos para Curitiba, vamos inaugurar formalmente uma cátedra Camões na Universidade Federal do Paraná, uma cátedra que leva o nome do patrono José Saramago. Vai ser a 8ª cátedra do Instituto Camões aqui no Brasil, 8ª, e a primeira no sul do Brasil. Mas não termina aí, vamos para São Paulo. Vamos prestigiar também, com a presença da Pilar del Rio e do Carlos Reis, um conjunto de eventos do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. Isto vai se passar no dia 7. Então, o que é que ainda vai prestigiar mais estes eventos? A presença aqui entre nós, em Brasília, já no dia 5, mas também em Curitiba e em São Paulo, do Presidente da Assembleia da República de Portugal, que é a segunda figura do Estado, é o professor Dr. Augusto Santos Silva. Ele virá no dia 5 a Brasília, dia 6 a Curitiba e dia 7 a São Paulo, e estará acompanhado por 2 deputados. 2 deputados dos partidos Socialista e do Partido Social Democrata. Um deles é o eleito pelo Partido Social Democrata para o círculo eleitoral de fora da Europa. Nas últimas eleições parlamentares, nós elegemos deputados pelo círculo de fora da Europa, portanto a diáspora portuguesa elegeu esses deputados. Um deles é o próprio Presidente da Assembleia da República, só que agora, como é o Presidente, enfim, não desempenha esse cargo específico, mas é uma pessoa que está muito, muito ligada, muito direcionada também para as questões da comunidade portuguesa no estrangeiro, neste caso no Brasil. E o outro é do PSD. E então acho que o Brasil fica muito prestigiado pela presença destas altas individualidades de Portugal, e eu, enquanto embaixador, estou naturalmente muito satisfeito por essa grande homenagem. A gente deseja que seja um grande sucesso, né? Também tem a questão do Gabinete Português de Leitura, temos também a Associação Luís de Camões,
da qual faz parte um elemento do Instituto de Camões, juntamente com o Real Gabinete Português de Leitura, o Liceu Literário e o Lar Dom Pedro. Portanto, todas essas instituições estão celebrando também o Dia da Língua. Aquela questão lá, lusitana, né, a esquadra que vai simular a mesma... Tem a expedição lusitânia, que neste momento está navegando a caminho do Brasil. Isso é muito interessante e ainda bem que pergunta, porque isso dá-me ensejo para falar noutra comemoração que se vai cruzar com estas que estávamos falando, que é os 100 anos da travessia aérea do Atlântico Sul. Os pilotos Gago Coutinho e Sacadura Cabral chegaram ao Rio de Janeiro, ao Recife primeiro e ao Rio de Janeiro depois, faz 100 anos. Então estamos comemorando isso também. Essa expedição vai chegar ao Recife, mas depois vai chegar ao Rio de Janeiro, mais tarde. Então também estamos comemorando o Real Gabinete e os nossos gabinetes de leitura, que temos um também no Recife, não é? Estão envolvidos nessa comemoração. Mas eu estava dizendo, Rio de Janeiro, mas também Salvador, Recife, por todo o lado onde nós temos estrutura, nós estamos comemorando esta data, que eu acho que é muito importante. Claro, muito importante para a comunidade de países de língua portuguesa, mas é importante sobretudo também para um país como o Brasil, que é o país almirante da língua portuguesa. A população brasileira tem mais de 210 milhões, não é? Então é o grande timoneiro da língua portuguesa e é muito bom podermos celebrar esse Dia Mundial, que é o nosso, aqui também no Brasil. Ok. Senhor Embaixador, muito obrigada, muito gentil nos receber. Eu que agradeço, sempre à vossa disposição, e deixe-me, por favor, terminar com um grande viva à nossa língua comum, à língua portuguesa. Viva a língua portuguesa!